No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos aqui para falar sempre de assuntos importantes, de assuntos relevantes, algo que possa, sem dúvida nenhuma, contribuir para que você possa ter informações sobre as especialidades do qual nós recebemos sempre convidados especiais. E hoje, um assunto muito importante para a gente abordar e tratar aqui ao longo do programa de hoje, vamos falar sobre menopausa. O que será que é isso? De que forma isso afeta a vida das mulheres? Em que fase isso se dá? Nós vamos tentar entender isso ao longo do nosso programa de hoje. Por isso, claro, a gente recebe sempre convidados especiais. Mas você que nos acompanha pelo Facebook, marque seus amigos, também compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Está conosco aí pelo YouTube? É importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM. Lá você terá o nosso Saúde e Bem-Estar e verá que tem aí ao longo desses 5 anos aqui do nosso programa Saúde e Bem-Estar inúmeras participações de especialistas das mais diversas áreas, onde você pode rever esses programas e também compartilhar esse conteúdo. Esse programa, aliás, também vai ficar lá à sua disposição para depois você possa rever e também compartilhar sobre o assunto que nós vamos abordar hoje. Eu já disse, é menopausa. Quem vai acompanhar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso, a nossa convidada especial é a doutora Vanilza Vieira. Ela que é endocrinologista, metabologista, formada pela UEL, tem residência clínica médica na FAEMA, que é lá de Marília, também residência de endocrinologia e metabologia na UEL, curso profissional de emagrecedores de sucesso, curso de medicina de estilo de vida, ou seja, uma pessoa capacitada para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Doutora, obrigado por estar aqui conosco, vai ser um prazer poder compartilhar então, portanto, desse assunto com a senhora. Fico feliz em poder compartilhar um pouco do conhecimento e ajudar as mulheres aí a entender um pouco essa fase. Exatamente. Para a gente tentar entender o que é isso, eu acho que é importante, primeira coisa, é contextualizar o que é a menopausa. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é essa menopausa e quando ela costuma ocorrer, porque tem sempre aquelas dúvidas, porque isso varia muito de mulher para mulher, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a menopausa é uma fase que todas as mulheres vão enfrentar, que é quando os ovários param de produzir os hormônios a progesterona e o estradiol, que são os hormônios que vão ali melhorar, que vão contribuir ali para a libido, que vão perpetuar a espécie. Então, nessa época, as mulheres acabam diminuindo essa produção hormonal. Sim. Dá para dizer que com essa diminuição de hormonal e essa modificação que você tem, a senhora falou a questão de libido, mas mais do que isso, a fertilidade da mulher fica muito comprometida nessa Exatamente. fase. A gente nasce com um pool de óvulos e a gente vai gastando isso ao longo da vida. Sim. Quando chega na época da menopausa, esses óvulos vão perdendo a vitalidade, né? E os hormônios que contribuem para isso, eles vão diminuindo. Sim. E aí a mulher já se torna infértil. Então, Sim. nessa época, ela já ovula muito pouco e os sintomas começam a chegar também. Sim, né? Eu queria falar até exatamente sobre isso, porque isso não se dá de uma hora para outra, né? Ou seja, a mulher não foi dormir hoje, acordou no outro dia. Não. Isso é um processo gradativo que vai acontecer, Exatamente. E dependendo da fisiologia dessa pessoa. Exatamente. Então, a gente tem estudos mostrando que, na maior parte dos casos, 90% das mulheres vão entrar na menopausa dos 45 aos 55 anos. Sim. Eu tenho pacientes com 38 já pararam e eu tenho pacientes com quase 60 anos menstruando ainda. Sim. Porém, é raro. 90% vai ficar dessa faixa de pacientes. E isso varia muito de um paciente para outro. Então, existem estudos mostrando que o cigarro, por exemplo, o tabagismo, pode acelerar Sim. a menopausa. Então, ela pode vir mais cedo em função disso. Sim. Tá? O que tem bastante em vista também são mulheres muito magras, que podem também acelerar esse processo.
porque a gente precisa de um pouquinho de gordura para produzir esses hormônios. Então, alguns estudos mostram isso. Mas o fato é que dos 45 aos 55, mais da metade, 90% praticamente, vai entrar na menopausa. É interessante quando você traz esse paralelo, né, entre de idade mais avançada, que está normal, e menos também. Isso é muito a ver também com o próprio método de vida. Tem as questões genéticas, naturais, mas o nosso modo de vida, a questão de fazer exercício físico, a boa alimentação, aquilo que quando a gente vai falar com um profissional de saúde aqui, sempre diz, você cuidar do corpo também vai te contribuir para que você possa evitar coisas no futuro. Né? Exatamente. Então, a gente sabe que os alimentos industrializados, por exemplo, que tem os alimentos que têm muita composição química, eles podem prejudicar e podem acelerar, então, uma menopausa precoce, além da questão genética, claro. Então, a alimentação, estilo de vida pode contribuir para isso chegar mais cedo para a mulher. Mas é um desafio, né, Vanessa? A gente está vendo essa evolução da humanidade, cada vez mais as pessoas com menos tempo, industrializada te facilita. Então a gente precisa, primeiro, antes de tudo, ter essa mudança mental em relação a isso, né? A gente fala que, assim, não é para tirar tudo. Quando a gente pensa, olha, eu tenho que cortar tudo que eu gosto. Não, mas comer comida de verdade, sabe? O que era que a gente comia lá quando a gente era criança, por exemplo. Então, evitar os alimentos ultraprocessados. Não é, eu vou ter que cortar tudo. Não, mas evitar os ultraprocessados. Porque isso já vai contribuir para você ter um estilo de vida mais saudável. A gente falou agora há pouco de mais ou menos quando devem começar os sintomas, mas a gente não pontuou alguns deles. Eu gostaria de que você pontuasse para aquela mulher que está nessa dúvida, será que eu já estou entrando nessa fase? O que ela sente? Quais são os primeiros sinais que ela pode perceber no corpo, no seu dia a dia, de que a menopausa está se aproximando? Isso é muito pessoal, porém, a gente sabe que ela pode começar a ter aqueles calorões, às vezes está frio e a paciente está sentindo um calor, acorda à noite com um calor, suando, transpirando. Outra coisa importante, a menstruação, ela começa a falhar. Às vezes vem um mês, fica 2 meses sem vir. Às vezes vem um montão num mês, no outro mês não vem nada. Então começa a ter essa falha, essa irregularidade, tá? Outra coisa super importante é o sono. A mulher começa a ter problema com sono nessa fase. Então, elas reclamam, falam assim, olha, eu sempre dormi bem e eu tô acordando no meio da madrugada, não consigo mais dormir. Entendeu? Então, sono, alteração da menstruação, esse calorão. Uma outra coisa super importante, a medicina chama de brain fog, que é a mulher começa a perder a memória, começa a não lembrar fatos assim do dia a dia, sabe? Como fica tudo meio nebuloso e tal. Também já pode ser um indício disso. Irritabilidade, então fica mais nervosa, como se estivesse no TPM direto. Direto, constante. Você imagina a situação. A outra coisa, labilidade emocional. Então, às vezes, o marido fala uma coisinha assim, ela já chora, já fica nervosa, entendeu? Perde a paciência facilmente. Então, são sinais e sintomas que, às vezes, passam despercebidos durante o dia. Às vezes, elas me reclamam também, eu estou muito cansada, eu estou fazendo a mesma coisa, mas eu estou muito cansada, estou desanimada, né? Fisicamente, elas começam a ter um ganho de gordura na região visceral, na barriga. Então vai ficando uma mulher mais quadrada, vai perdendo a cinturinha, porque a cinturinha é o estrógeno que é o hormônio feminino. Então quando você perde o estrógeno e não repõe, a mulher vai ficando mais quadrada, com aquela repouso, com a gordura na barriga. A silhueta vai modificando completamente. Exatamente. Ô Vanilza, e aí, diante de tudo que você está descrevendo, e óbvio, a mulher que está nos acompanhando, que talvez esteja passando por essa situação, tem um outro problema que vem junto com isso. Que aí entra a questão da própria autoestima e vem a questão que é fundamental, que são as questões emocionais e mentais. Porque como é que você lida com essa mudança repentina, que muda inclusive a tua silhueta? Exato. Então, uma coisa importante é essa questão da mentalidade, porque assim, às vezes ela vai achar assim, puxa, realmente, a velhice chegou para mim.
né? Eu tenho que jogar a toalha mesmo, tá tudo, olha, eu tô ganhando peso, eu tô com a memória ruim. A libido é uma coisa super importante. As mulheres começam a se queixar. Ah, eu tô com a libido baixa, não tenho mais o desejo sexual. Então fica bem complicado para o casal. Para você ter uma ideia, ocorre um número muito grande de divórcios nessa idade. Nessa fase. E a mulher deve se cobrar muito mais em relação a isso, porque às vezes se o esposo não compreende essa situação, ela se culpa de não poder exatamente ter essa compatibilidade com esse parceiro, né? Exatamente. Então, são questões que a gente tem que abordar de uma forma integral, porque senão ela acaba tendo esses problemas. Eu já tive pacientes que chegaram para mim e falaram assim, eu estou me separando porque eu não consigo mais ter um relacionamento sexual que eu tinha antes, eu estou muito irritada, tudo que ele faz me irrita. E era só repor o hormônio. Então, Vanilza, mas aí dentro dessa situação tão complexa que a gente está, é importante que a mulher ela perceba que ela está nisso e quanto antes procurar essa reposição, procurar esse profissional. E aí eu pergunto de outra forma, a gente está falando aqui de questões físicas que ela está passando, questões emocionais. Essa abordagem, esse tratamento faz com a equipe multidisciplinar, porque você precisa atender todas essas demandas, né? E aí é importante a gente ter uma equipe para ajudar nesse processo, né? Então, a parte alimentar é importante, a parte emocional super importante. E fazer um equilíbrio desses hormônios é fundamental. Porque antes a gente não repunha para ninguém. Ah, não. E depois teve uma fase que fazia para todo mundo. Hoje em dia, o que a gente tem? Isso tem que ser individualizado. Cada paciente vai ter aquele tratamento de acordo com a necessidade dele. Sim, ou seja, precisa ser feito um diagnóstico, um rastreamento, né, para saber exatamente de que forma. E até interessante, a gente falou de tudo aí, dos sintomas e tudo mais, mas também na menopausa aumenta risco para outras doenças. A gente podia falar de osteoporose, pode falar de problemas cardiovasculares também. Então não é algo simples que vai passar apenas por essas questões que a gente colocou, né? Não, porque muitas mulheres, às vezes, acabam não tendo esses sintomas. Não tive esse calorão, não alterou meu sono, tá tudo certo. Mas as alterações metabólicas estão ocorrendo ali. Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Para você ter uma ideia, se a gente for comparar doença cardiovascular, infarto e derrame, o homem morre muito mais de infarto e derrame do que a mulher, até chegar a época da menopausa. Se ela chegou na menopausa, ela não fez o tratamento, ela se equipara ao homem em termos de infarto e derrame. Olha só. Então, para você ter uma ideia o impacto que isso tem, essa mulher vai morrer mais de infarto e derrame se ela não fizer a reposição. Olha só. Vanilza, a gente pensamos de forma preventiva, a gente sabe que a mulher vai chegar a essa fase, umas mais do que outras. A gente está falando de reposição. É possível, através de um acompanhamento preliminar, já ir começando a fazer essa reposição antes que chegue esta fase, por exemplo, ou isso não é aconselhado, ou de que forma pode ser feita essa abordagem? Já. Então, isso a gente tem na literatura, estudos mostrando que quanto antes você abordar essa paciente e equilibrar esses hormônios, fizer a reposição adequada, esses sintomas, por exemplo, doença cardiovascular, a parte geniturinária também, que é comprometida, e a osteoporose, elas são prevenidas. Então, quando você começa a tratar essa paciente logo no início, você diminui a chance de osteoporose e de fratura nessa mulher. Nossa, que interessante. Então, é muito importante a gente começar isso lá no comecinho, assim, começar os primeiros sintomas, você já intervir. Sim. Entendeu? Mas isso também não quer dizer que ela poderá continuar, por exemplo, ovulando, essa questão toda. Isso é uma outra questão que talvez não resolva mais a partir do momento que ela passe a ter
Entrou na menopausa, a gente fala que a gente considera a menopausa 1 ano sem menstruações, entendeu? A princípio. Porém, a gente não vai deixar essa paciente lá com calor, com redução da libido, alterando a parte cardiovascular, falando, não, ó, só quando fizer 1 ano que eu vou começar a tratar. Não, a gente já começa antes, sabe? Sim. Com doses menores, já fazendo o cardápio, já orientando a parte óssea também. Então, a gente vai fazendo igual você falou, equipe multidisciplinar, Sim. cada um cuidando ali de um área. lado, para poder aquela paciente receber o cuidado integral. Sim, perfeito. É claro que a você usa como base os sintomas, o relato dos pacientes, mas quais são os exames que são utilizados rotineiramente para ajudar vocês exatamente nesse entendimento de fase, em que fase que está, de que forma, que abordagem ter com essa paciente? Existem alguns exames específicos que podem ajudar nisso? Sim, a gente tem a parte laboratorial, que a gente pede o LH, a FSH e o estradiol e a progesterona, já para a gente ter uma ideia dos níveis que estão, porque eles têm feedback. Então, tem alguns hormônios que são produzidos aqui no cérebro, numa glândula que chama hipófise, bem pequenininha. E esses hormônios estimulam os ovários a produzir o hormônio feminino, o estrógeno e a progesterona. Quando o ovário para de produzir, pela idade, esse eixo, ele fica com a resposta alterada. Então, o cérebro continua produzindo, mas ele não tem resposta. E daí que vem esse calorão. LH, FSH alto e o estradiol, que é o hormônio feminino, e a progesterona lá no pé, bem baixinho. Sim. E aí a gente consegue já ver através desses exames, mas também os exames de ultrassom. Então, a gente vai ver lá um ovário já reduzido, com poucos folículos, né? Exato. E um útero também já reduzido. Então, o exame de ultrassom mais a parte laboratorial, a gente já tem uma ideia dessa paciente entrando na menopausa. Perfeito. A gente está falando aqui de reposição e a gente está falando que parece esse ser o caminho para ajudar essa mulher nessa fase. Mas eu te pergunto, existe casos em que não é indicado isso, ou tem alguma contraindicação nesse sentido, ou todas as mulheres podem fazer essa reposição? Não, existem casos específicos que a gente tem que levar em consideração o quadro clínico da paciente. Por exemplo, histórico de trombose, uma paciente que tem uma alteração, já teve trombose nas pernas, ou teve tromboembolismo pulmonar, enfim, está fazendo uso de medicação. É uma contraindicação, não absoluta, a gente tem que conversar com o vascular, tem que conversar com o hematologista e avaliar isso. Pacientes que que já tiveram câncer de mama ou tem histórico na família, a gente precisa alinhar, porque cada paciente vai ser de uma forma que a gente vai tratar, mas são contraindicações não absolutas. Certo. Tá? Na maioria dos casos, a gente tem que avaliar aquela paciente para saber a necessidade de cada uma. Se vai ser comprimido, se vai ser em gel, se vai ser orofilme. Hoje em dia, eu falo, graças a Deus, a gente tem uma gama maior de reposição e que a gente pode lançar mão para as pacientes de forma mais fisiológica, mais parecida com o próprio corpo dela. Sim, ou seja, quase como personalizado de acordo com isso, né? Então, isso é fundamental e talvez até ajuda exatamente na resposta desse tratamento, né? Exatamente. Porque você vai direto ao ponto nesse sentido. Isso. Deixa eu voltar aqui um ponto atrás, que a gente estava falando de quando a mulher passa por essa fase e as questões, sobretudo, psicológicas que ela precisa passar. A gente falou da equipe multidisciplinar. Isso. A gente tem uma geração um pouco atrás que era um pouco mais complicado disso, mas da nova geração, se a gente pegar de 20 anos para cá, mudou muito essa questão da própria relação da mulher com o esposo, com o seu companheiro. A importância desse esposo também ter esse conhecimento da mulher, desta fase, de repente acompanhar ela dentro desse processo como um todo, é fundamental, porque ali é a vida dos dois. A gente está falando de um casal que de repente só um lado, às vezes, busca a alternativa, fica difícil da coisa andar, né?
E aí é importante isso, eu falo que às vezes até quando a mulher vem na consulta, eu falo assim, traga o marido, porque é importante que ele participe disso também. Ele saiba que são mudanças que ela vai enfrentar, mas que se tiver ali o companheiro junto, entendendo todo o processo, isso vai facilitar o tratamento, sim, a adesão ao tratamento, né? E juntos a gente pode conseguir um resultado melhor. Então, é super importante. Eu lembro de uma vez que eu atendi uma paciente e ela veio, ela estava muito nervosa, muito estressada. E aí, na segunda consulta, ela veio com o marido. E aí ele falou assim, eu vim te agradecer. Aí eu falei, que bom, mas por quê? Ele falou assim, você devolveu minha esposa, porque ela estava tão irritada, ela estava irritada com os filhos, aí filhos, sim, em idade de adolescente. Né? Ele falou assim, você trouxe minha esposa de volta. Eu falei, olha só. Mas na realidade, eu falei assim, mas aquilo não era ela. Era ela desequilibrada com os hormônios, né? Não era que ela queria fazer aquilo, ela estava irritada, nervosa. Ele falou, eu falava uma coisinha, ela falava 10, assim. Então, é isso, sabe? Então, se tiver a participação do parceiro, do esposo, nossa, melhor ainda. Sim. Esse tratamento flui, que é uma beleza. A gente falou de individualização do tratamento de pessoa para pessoa, da forma como ela reage e tudo mais. Isso. Mas existe um prazo, por exemplo, que você poderia traçar para alguém que iniciou esse processo, está fazendo correto para, entre aspas, resolver o problema ou amenizar, e daquele que não procura esse tratamento? Excelente a sua pergunta, excelente. Por quê? A gente sabe que existe prazo para começar. Então, digamos assim, uma paciente iniciou lá com 49 anos a menopausa, tá? E aí ela não teve sintomas, não teve esse calorão, não teve redução da libido, estava tudo normal. Só que aí, depois que ela já estava com 60 anos, tá? Passaram-se 11 anos. E ela começou a ter sintomas, aí resolveu, agora eu quero tratar. Eu vou poder tratar? Talvez não. A gente tem uma janela de oportunidade. Olha só. São 10 anos. Por que isso? Porque lembra que eu falei que a parte cardiovascular é afetada? Sim. Se essa paciente já não não iniciou naquela época, e ela já tiver, por exemplo, uma placa de gordura na carótida, e eu iniciar uma reposição hormonal para ela, depois de 11 anos, eu posso amolecer aquela plaquinha e fazer uma AVC. Olha só. Então, existe prazo para começar. Existe prazo para terminar? Não. A gente vai acompanhar essa paciente. Se estiver fazendo bem para ela e a gente estiver com os exames todos em dia, cuidando de mama, de ultrassom de útero e ovários, tá tudo certo, tá fazendo bem para ela, pode usar até 90 anos, se quiser. Olha só que interessante. Agora, para começar tem prazo. E é isso que é importante, isso estar atento, né? Isso é super importante. Ô, Vanilza, mas também preciso dizer para quem está nos acompanhando que mesmo passando por todas essas situações e tendo esse acompanhamento, é possível ter qualidade de vida mesmo nessa fase aí da mulher, né? Com certeza, com toda certeza. E eu falo porque eu estou passando por essa fase. Sim. E aí eu falava assim, gente, como que a reposição é importante e ela no nosso dia a dia, às vezes a gente não dá tanta importância. Mas quando você começa nessa fase e você faz o tratamento adequado, você começa a repor de forma constante, muda. É vida para a mulher fazer o tratamento. Sim. É vida. E até em cima disso que nós estamos falando, dessa qualidade de vida que as mulheres buscam, queria que você, com essa tua experiência, né, para as mulheres que às vezes acham que isso é um processo natural da vida. Porque no passado era assim, não, a mulher vai passar por isso, faz isso aqui, vai ter que passar, e aceita isso como natural. Não é um processo natural, fisiológico das pessoas, mas que perfeitamente a gente pode, através do conhecimento que nós temos hoje da medicina, de fazer com que isso seja menos doloroso para ela. Exatamente. Então, assim, toda mulher vai passar por isso, senão, né, a gente vai envelhecer e, claro, isso é natural
porém, existe como melhorar essa fase. Então, a gente fala assim, antigamente, quando não se fazia essas reposições, a mulher morria de infarto, morria de doença cardiovascular, morria quebrava uma perna e pronto, já era hospital e morte. Né? Então, se a gente consegue melhorar essa fase, diminuir incidência de fratura, diminuir doença cardiovascular, você vai ter um envelhecimento saudável. Que você possa estar se virando sozinho, em casa, não precisar de auxílio de outras pessoas. Independência, né? Exatamente, então, exatamente, independência. Isso né? é fundamental para qualquer um. Repor nessa fase é super importante, respeitando aquela janela de oportunidade. Janela de oportunidades. Isso. Olha, quando o papo é bom, né, o tempo passa rápido, né? Eu queria que você falasse, eu tenho certeza que muitas mulheres, pessoas que estão nos acompanhando, estão querendo saber um pouco mais sobre isso, né? Como é que as pessoas te encontram, de que forma as pessoas podem ter acesso, né, ao teu trabalho, de que forma as pessoas podem te encontrar? Ah, legal. Eu trabalho aqui, eu sou de Dourados mesmo, a minha clínica fica na Rua Missionários, 1070, chama Live Medic. E aí eu trabalho bastante com essa parte de emagrecimento e também da reposição. Eu falo que quando eu entrei na menopausa, nessa fase de climatério aí, que é a fase de transição, falei assim, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa específica para isso. E aí o meu programa de emagrecimento chama-se Live Leve. E aí eu falei assim, então o de menopausa vai se chamar Me Leve. Então é um programa para mulheres que estão na menopausa e que já tem esse acompanhamento com a nutricionista, com o educador físico, e a gente faz as reposições de acordo com aquela paciente. Então elas podem me procurar e também eu tenho o Instagram, Doutora Vanilza Endócrino, no Instagram, e aí elas têm um monte de dica lá, de orientações, bem legal. E aliás, você que está nos acompanhando, se tiver de repente alguma dúvida, algo que você queira colocar aí para a doutora Vanilza, pode colocar aí nos recadinhos, a gente vai transmitir para ela, vai repassar para ela, vai marcar ela para ela poder ver também, e obviamente você tirar todas as suas dúvidas de algo que talvez nós não tenhamos abordado aqui, mas tenho certeza que com a clareza do qual ela explicou para a gente essa fase tão importante da vida da mulher, mas mais importante que isso é despertar em você essa necessidade de fazer aquilo que a gente sempre fala, né, Vanilza? São os exames periódicos, aqueles exames de rotina que precisa ter. Toda mulher precisa estar atenta a isso. Né? Autoexame, se cuidar, fazer os exames, né, anuais e estar atento àqueles sintomas. Né? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba não se atentando à nossa rotina. E aí é interessante prestar atenção, puxa, isso aqui não está legal. Vou procurar ajuda e tem como a gente melhorar essa fase, não ser tão pesada. Tá certo. Dá para ser mais leve. Vanilza, obrigado por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Esteja sempre convidada a estar aqui conosco, seja bem-vinda sempre. Obrigada, eu que agradeço. Muito bem, obrigado também a você que nos acompanhou pelos nossos canais digitais, pelo YouTube e pelo Facebook. Conversamos com a doutora Vanilza Vieira. E claro, se você quer saber mais a respeito desse assunto, pode colocar aí nos comentários. A gente vai convidá-la a estar aqui em outras oportunidades para esclarecer e trazer outras informações. Esteve no Face, marque seus amigos, compartilhe nosso conteúdo. Estava aí com a gente no YouTube, deixe seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreve no nosso canal Rádio Grande FM. Perdeu aqui parte do programa? Não se preocupe, vai ficar à sua disposição para você rever e compartilhar. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.